Olá, gente, tudo bem com vocês? Vamos aí começar a nossa aula de história. A nossa aula de história que vai revisar aí o capítulo 3 da unidade 1, História das Migrações. No capítulo passado, nós pudemos estudar aí um pouco sobre as primeiras migrações, o que levou aquelas pessoas lá para a história, né? Aquelas primeiras comunidades a fazerem cada vez mais migrações e migrações mais para longe, mais distantes, né? Buscando aí uma situação melhor para viver, buscando condições melhores, né, para viver. Um clima melhor, alimentação e etc. Agora nós vamos ver aí no capítulo 3 a origem do nosso povo. A origem dos brasileiros. Muito bem, agora nós vamos conhecer um pouco mais sobre a nossa origem, né? No capítulo 3, traz aí a origem dos brasileiros. Observem bem a imagem aí de abertura desse capítulo, né? Como essas pessoas estão, como elas estão vestidas, onde elas estão, o ambiente onde elas estão, né? Por que o capítulo A Origem dos Brasileiros começa com uma abertura tão diferente, né? Parece que eles estão até no Alasca, nem parece que eles estão aqui no Brasil, né? A abertura desse capítulo é assim, dessa maneira, no lugar frio, gelado, né? E com essas pessoas aí, com essas roupas, né? Cobertas com roupa de pele, né? De pele de animais aí para se proteger do frio. Porque essa teoria que nós vamos estudar, que é uma das mais aceitas, né? Ela é exatamente aquela que a gente viu aí no capítulo passado, no capítulo 2, né? Que ocorreu no período glacial, no último período glacial, mais ou menos 14 mil anos atrás, né? Essa é a teoria mais aceita de como os povos chegaram aqui na América. Então olhem aí a explicação, vejam aí o vídeo, né? Vejam algumas imagens relacionadas ao assunto e nós iremos aí aprender um pouco mais sobre esse período, rever esse conteúdo para que você, caso ainda tenha, tire todas as suas dúvidas, tá certo? Então vamos lá. As pessoas representadas na abertura do capítulo estão com roupas de frio e caminham pela neve. No período das glaciações, trechos de mar ficaram congelados, o que favoreceu a travessia de grupos humanos entre os diferentes continentes. Essa imagem representa uma das teorias para a migração para a América, dando assim origem aos brasileiros. Logo na abertura do capítulo, podemos observar com a lupa na mão duas imagens, uma de uma arte rupestre da Serra da Capivara, no Piauí, e a outra de um sambaqui, com 18 metros de altura em Figueirinha, na cidade de Jaguaruana, Santa Catarina. Nesses locais são encontrados grandes vestígios onde os historiadores podem estudar e descobrir mais sobre a história dos povos que viveram nesses lugares. Historiadores levantam algumas teorias que buscam explicar como os humanos chegaram à América. A mais aceita apresenta a trajetória de grupos que saíram da Ásia. Teriam atravessado da atual Rússia para o atual Alasca por meio do Estreito de Bering, há cerca de 14 mil anos, em períodos glaciais. Ainda há uma teoria que informa a travessia por mar da África para a América em um período anterior, cerca de 100 mil anos atrás. O clima frio da região norte da América fez com que essa região fosse pouco colonizada, seguindo com a população nômade como os Inuits, mais conhecidos como Esquimó. Eles têm uma fisionomia muito semelhante aos povos do Extremo Oriente, como os chineses. No capítulo, podemos observar um totem, que é um símbolo que indica a família a que um grupo indígena pertence. Este da imagem acima se encontra no Alasca, mas também há totens entre os povos aborígenes da Austrália. Em 1835, Peter Ludd, um cientista dinamarquês, veio ao Brasil e fez descobertas fantásticas. Ele é considerado no Brasil o pai da espeleologia, o estudo de cavernas e grutas naturais. Seus estudos se concentraram em Lagoa Santa, Minas Gerais, e revelaram que no Brasil havia animais de grande porte, como os dentes de sabre, a preguiça gigante e o tatu gigante, chamado de Cliptodonte, uma espécie de tatu que viveu cerca de 12 mil anos na América.
Como podemos observar no mapa, somente na área de Lagoa Santa há cerca de 100 sítios arqueológicos, onde o arqueólogo Walter Neves realiza pesquisas nessa região. Aí, no decorrer desse capítulo, nós vamos estudar um pouco mais sobre os estudos, as descobertas, do antropólogo e arqueólogo Walter Neves, Ele é conhecido como o pai da Luzia. Quem é a Luzia? A Luzia é uma das mulheres mais antigas do Brasil. Então, o Walter fez um estudo voltado, esse arqueólogo e antropólogo, Walter Neves, fez um estudo bastante aprofundado e descobriu a Luzia. E ele é chamado de pai da Luzia porque foi ele que descobriu, que estudou sobre ele e apresentou ela ao mundo, Então, nós vamos estudar um pouco mais sobre ele, sobre os seus estudos e suas pesquisas, e aprofundar também os nossos estudos sobre essas teorias das primeiras migrações para a América, como ocorreu o povoamento aqui de toda essa região, tá certo? Então, vamos aí continuando o vídeo para que vocês aprendam um pouco mais sobre esses estudos e essas teorias. Os vestígios arqueológicos de Luzia foram encontrados em Lagoa Santa, no estado de Minas Gerais, onde Walter continua suas pesquisas. Podemos observar nessa imagem uma reconstrução computadorizada do rosto de Luzia. Cada detalhe do crânio de Luzia foi medido e comparado com o de outros crânios encontrados, não só na região de Minas Gerais, mas também de outras partes do mundo. Por isso, Walter Neves constatou que Luzia tinha a aparência de africanos e aborígenes australianos, ou seja, populações negras. Com essas constatações, Neves criou a teoria das duas migrações, uma realizada há 14 mil anos, com um grupo de pessoas negras, e outra realizada há 11 mil anos, com pessoas de traços asiáticos. Na página 247 do seu livro, apresenta um RA, uma realidade aumentada, onde serão trabalhadas as teorias sobre a migração dos primeiros grupos humanos para a América, suas rotas e possíveis motivações. Uma outra arqueóloga bastante importante nesses estudos e nessas teorias foi a Niede Guidon. Inclusive, ela é uma das fundadoras do Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí. E ela desenvolveu vários estudos ali no Piauí, naquela região ali de São Raimundo Nonato. Então, nós vamos estudar um pouco mais sobre ela, sobre os estudos delas e suas pesquisas, tá certo? Então, fica atento aí no vídeo. A arqueóloga brasileira Niede Guidon ficou conhecida por, desde 1973, estuda o sítio arqueológico de São Raimundo Nonato, localizado no Piauí. E também é uma das fundadoras do Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí. Sua teoria é de que os seres humanos chegaram às Américas navegando da África há cerca de 100 mil anos. Existem várias teorias sobre a migração e a presença humana no Brasil, todas baseadas em estudos científicos. Muitas das divergências ocorrem devido à dificuldade de se precisar se os objetos encontrados foram feitos pelos seres humanos ou foram ação da natureza. Alguns artefatos encontrados pela equipe de Niede Guidon datam de mais de 60 mil anos atrás, mas alguns núcleos de pesquisadores acreditam que eles tenham sido resultado de fenômenos naturais e não da ação do ser humano. Realize a leitura do texto com a lupa na mão da página 250 para conhecer um pouco mais sobre o Parque Nacional da Serra da Capivara. Ainda na página 250, podemos encontrar outra realidade aumentada, onde contém informações e imagens de pintura rupestres presentes nos sítios arqueológicos do Parque Nacional da Serra da Capivara. Então, faça a leitura do texto e depois abra o RA para adquirir mais conhecimento sobre esse assunto. Outra fonte de estudo para os pesquisadores são os sambaquis, que são sítios arqueológicos específicos do Brasil. Estão localizados no litoral brasileiro das regiões Sudeste e Sul. São formados por camadas de concha, ossos de animais e espinhos de peixe misturado com o solo que foram se acumulando por milhares de anos. Existem tantas conchas porque para alimentar um grupo inteiro era necessária uma quantidade de moluscos grande. O resultado era pilhas de conchas, onde também eram descartados potes de cerâmicas e outros artefatos.
Nessas pilhas também eram enterrados os mortos, para esconder o mau cheiro da decomposição do corpo humano e assim proteger-se de possíveis ataques de animais. Como podemos ver, antigamente, há milhares de anos, os animais brasileiros eram bem maiores do que hoje em dia. Então aí no livro apresenta uma presa de dente de sabre. Ou seja, apenas uma presa era maior do que a mão de uma pessoa. E podemos também observar uma reconstrução de um tigre dente de sabre, um felido integrante da megafauna brasileira. Muito bem, gente, eu espero que vocês tenham aí acompanhado essa aula com bastante atenção, observando os eventos, observando as teorias, né? Observando o que dizem esses historiadores brasileiros e as teorias de migração para povoar aqui a nossa região, né? O Brasil. Então, na sequência aqui do vídeo tem atividade, façam aí no caderno, me enviem a foto, tá certo? E até a próxima aula. Um beijão e tchau, tchau!